Então, agora, a pregação é: Cecília não escondeu sua fé, mesmo diante de Valeriano. Possamos agora rezar pela Maria de Fátima, ela que irá pregar hoje, e que o Senhor hoje possa vir conduzindo ela nesta pregação. Possamos rezar agora uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Cecília, rogai por nós. Gente, boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui, nessa experiência de vivermos a alegria de celebrarmos os nossos baluartes. Com alegria, né, mais uma vez estamos reunidos aqui para um pouco nesse sábado, para meditar sobre a história desta grande santa, Santa Cecília, não é verdade? E aí a Luane falou um pouco da meditação, né? E ela falava dessa coragem que Cecília teve em testemunhar o amor de Deus. E a nossa experiência com a pregação de hoje é exatamente isso, né? É preciso testemunhar com coragem, testemunhar com coragem. Eu queria saber de vocês, se vocês têm algum santo de devoção, assim, que vocês gostam de rezar. Tem, Alessandro? Tem? Fala aí para nós, qual que é? Vocês podem colocar aqui nas mensagens, eu tenho um santo, eu gosto de rezar com tal santo. Um deles é São João Paulo II. Um deles, porque é uma carrada, né? Coloque aí. O meu povo coloca, não custa nada, tá aqui. Enfim, se você quiser colocar, você coloca, tá bom? Então, por que eu estou pedindo? Padre Pio, a Bia colocou, né? Santa Cecília, muito bem, Tiago, isso mesmo, essa é a etapa, né? Né? Então, assim, nós temos devoção com os santos, né? Então, nós só temos esta devoção com os santos e nós só estamos reunidos aqui porque existiu alguém que testemunhou com coragem. Então, se nós estamos celebrando Santa Cecília, é porque, de fato, ela testemunhou com coragem. Então, assim, nós vamos pensar na vida de Santa Teresa de Ávila, Santo Antônio de Pádua, os santos que nós temos com devoção já dentro do nosso carisma. Se nós hoje celebramos eles, é por conta de que, de fato, eles testemunharam com coragem, certo? E, para nós, isso é um chamado universal, não é específico somente para os santos já canonizados ou em processo de canonização. Testemunhar com coragem, testemunhar é um chamado universal, é um chamado para todos nós. Então, todos nós somos chamados a testemunhar. Assim como nós somos chamados à santidade, não é verdade? Então, nós fomos falando, o Alessandro falou que tem devoção com São João Paulo II, né, Tiago com Santa Cecília, Beatriz com Padre Pio. Então, assim, nós temos devoção porque eles já trilharam este caminho de testemunho. E nós somos chamados porque somos batizados, então nós temos o chamado primeiro, né? O chamado à santidade. A nossa vocação primeira é a santidade. Então nós somos chamados automaticamente a testemunhar. É uma necessidade do nosso coração testemunhar as maravilhas de Deus, principalmente porque somos filhos de Deus. Então nós já podemos testemunhar essa grande graça, né? Somos filhos de Deus. E é uma grande graça para nós testemunhar as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Então, assim, todos nós somos chamados a dar testemunho. Mas nós temos grandes desafios. Quais são esses desafios? Nós temos medo de ser rejeitados, medo de gaguejar, né? Medo de o que vão pensar de mim, e vai de acordo com o ambiente. Como é que eu vou testemunhar Deus na escola, na faculdade, no meio dos meus amigos? Qual que é a visão que vão ter de mim? Então, assim, nós temos medo do julgamento, temos medo da rejeição, da perseguição. E embora
boa parte dos que estão aqui são membros da comunidade, ou que provavelmente têm alguma vivência de igreja, embora talvez nós não externalizamos, há medo dentro de nós de testemunhar a nossa vida cristã, né? A nossa vida de experiência com o Senhor. Então, muitas vezes, nós nos acovardamos em dar nosso testemunho, em testemunhar as maravilhas de Deus, certo? Isso vai nos paralisando muitas vezes, seja qual for o medo, né? A rejeição, o que é que vão pensar de mim? Será que... Ou então eu vou vivendo de uma vida facetada. Então, aqui eu sou de um jeito, lá no lugar eu sou de outro, quando eu estou servindo na igreja é de um jeito, quando eu estou em um ambiente é de outro. Nós vamos vamos ficando como que covardes, né? E não vamos tendo uma vida integrada, mas uma vida facetada. E nós não somos chamados a ter uma vida facetada, nós somos chamados a ter uma vida integral, sermos inteiros, sermos onde estivermos, né? Estou na academia, eu estou na igreja, eu estou aqui dentro de casa, nós somos chamados a ter esta vida integral. Mas, muitas vezes, nós passamos por esse desafio, né, do medo da rejeição, como eu falei. E aqui é algo muito importante que eu preciso entender, que é o Espírito Santo que nos dá coragem de testemunhar. Então, assim, não é somente a minha vontade, há uma decisão minha, mas é graça do Espírito Santo que, nossa, eu tomei o susto do Christian ali, do nada surgiu ali perto do Alessandro, desculpa. Focando aqui. Então, é isso, é o Espírito Santo que nos dá a coragem de testemunhar. Eu, por minhas próprias forças, eu vou ter medo, vou ter insegurança, eu vou pensar no que os outros vão pensar de mim, né? Eu vou ter medo de quebrar a minha imagem, muitas vezes. Mas, pela graça do Espírito Santo, ele me impulsiona a falar das maravilhas do Senhor, certo? E aí eu separei uma passagem aqui, que está em Atos dos Apóstolos. Então, tem um trecho dos Atos dos Apóstolos, em que Pedro e João, eles foram presos, né? Tem tido aquele processo que eles rezam. E aí, depois que eles foram libertos, eles vão rezar pelo povo, eles vão testemunhar. E no capítulo 4, no versículo 31, fala assim: mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Então, eles anunciavam com coragem. Eles tinham sido presos, eles foram libertos depois, né? E eles testemunhavam com coragem. E à medida que o Espírito Santo vinha, eles testemunhavam ainda mais. Então, esse anúncio, esse testemunho, ele se dá principalmente por obra do Espírito. Então, diante dos nossos desafios, dos nossos medos, é necessário contar com o Espírito Santo, certo? Então, esta coragem, né, testemunhar com coragem, essa coragem não vem de mim, né? Vem do Espírito Santo que me impulsiona a falar das maravilhas que Deus fez em mim. Certo? E aí, outra passagem que eu queria compartilhar com vocês é uma que está na segunda carta a Timóteo, que fala assim, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sabedoria. Né? Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho fortificado pelo poder de Deus. Então, aqui Paulo fala dessa necessidade, né, que eu não posso ter um espírito de timidez, mas de fortaleza. E quando eu penso na virtude da coragem, ela está ligada à virtude da fortaleza. Por quê? A virtude da fortaleza me dá a coragem e a prudência. Então, nós somos chamados a ter esta coragem de testemunhar as maravilhas que Deus fez nas nossas vidas, certo? E ter esta coragem é testemunhar apesar do medo. Apesar de, né, eu tenho medo, eu tenho insegurança, né? O que vão pensar de mim? Mas, mesmo assim, essa experiência com Deus é muito maior, que faz com que eu testemunhe as graças de Deus.
Então, eu posso sim reconhecer esses medos, esses desafios, mas apesar de tudo isso, eu preciso entender que Deus é muito maior. E aquilo que ele fez na minha vida, eu preciso falar, né? Eu preciso escancarar isso para os demais. Porque muitas vezes, algumas pessoas, Deus permite que elas tenham uma experiência com ele por meio do nosso testemunho. Né? Quantos santos não foram porta, não foram o trampolim, quantos santos não foram a grande ação para que alguém se convertesse, para alguém se encontrasse com Jesus. Então, na nossa vida não é diferente. Pode ser que o meu testemunho seja o trampolim, seja uma experiência que o outro precisa viver. Deus poderia ir de imediato falar com ele, mas ele quer usar de nós, né? Esses instrumentos, muitas vezes, de barro, né? Que não tem, que nós podemos olhando no espelho, ver as nossas misérias, os nossos pecados, mas Deus, na sua infinita sabedoria, a sua lógica, que foge à minha lógica, foge à nossa lógica humana, quer usar desses instrumentos da nossa vida, do nosso testemunho, certo? E aí, para que eu possa testemunhar com a minha vida, né, testemunhar as maravilhas de Deus, eu preciso ter uma dependência de Deus. O meu testemunho, ele se dá principalmente quando eu tenho essa dependência de Deus. Né? Então, eu preciso depender desse Deus. Porque, de fato, o foco é eu, nesse testemunho com coragem, eu falar de Jesus e não de mim, falar do que ele fez na minha vida, do que ele realizou, do que ele trabalhou na minha vida. Quando nós vamos olhar uma história de santo, ele vai falar pouco de si, né? Ele fala mais de Deus. Ele vai por isso que nós nos maravilhamos tanto com a vida dos santos, porque nós vamos, ao ler a sua história, nós vamos olhando mais para Deus do que para a própria pessoa que está falando, certo? E a graça que Deus realizou na minha vida, eu preciso levar para o outro. Deus realizou. Jesus Cristo é o centro, né? Quando nós vamos nos nossos retiros, a gente fala que o nosso testemunho precisa ser ABC, né? Alegre, breve, cristocentro. Cristo precisa ser o centro. E aí, eu gosto muito de ver histórias de santos, né? Então, acho que quando eu estou... às vezes eu estou no hiperfoco de um santo, né? Eu vou rezando, vou lendo, vou pesquisando. E as meninas têm que saber da história também, porque eu escuto uma coisa e eu falo, olha, vocês... né? Eu sou mais ou menos assim. E, assim, uma coisa que me encanta muito é a história de santos, né? Eu gosto de ler livros de santos. Então, tive uma experiência profunda com o livro de Santa Teresinha, Santa Giana, né? E outros santos também. Porque, muito além de você ver as frases que muitas vezes a gente reproduz, né, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, é você entender o contexto dessas frases. Então, eu gosto muito de ler testemunhos de santo. E nesses últimos dias, eu já tinha conhecido um pouco, mas por pesquisa, a vida da serva de Deus, Chiara Corbello Petrilho, e esses dias eu tive a graça de ler um livro dela, né? Não sei se vocês conhecem, eu vou mostrar aqui a foto dela. Geralmente ela vai ser conhecida mais com uma foto que ela tem um tampão no olho, né? Porque como ela tinha um tumor, deu metástase, e aí ela atingiu o olho dela. E aí esse livro vai narrar, por meio de um casal que era próximo da Chiara, a vida dela, né? A história dela. Então, era um casal que conviveu com ela até os últimos dias da vida dela, e o marido dela, o Henrico, pede para eles escreverem a biografia, a história da esposa dele. E aí eu queria, antes, falar um pouco da história dela, né? De modo especial, eu queria focar nos filhos dela. Então, ela casou antes dos 25 anos, e ela teve 3 filhos, né? A primeira filha dela era a Maria Graça Letícia, que ela teve um problema de malformação, que ela não teve a calota craniana. E aí ela era incompatível com a vida. Os dois casaram, eram bem abertos à vida, e logo em seguida engravidaram. E esse problema de saúde fez com que ela fosse incompatível com a vida, né? Essa criança, essa menininha.
E aí, o que acontece? Pela lei, ela podia abortar. Então, assim, ela era assegurada pela lei que ela podia abortar, mas eles, católicos, né, de vivência profunda, optaram por levar adiante a gestação e que não importava a quantidade de tempo que essa criança vivesse, né, esta alma era importante. Então, de fato, a criança nasceu, acho que ela não durou nem uma hora, durou pouco tempo, e foi batizada. E ali houve muita graça, muita festa, né? E aí ela, Kiara, juntamente com seu esposo, eles fazem uma bateria de exames diante dessa situação da má formação dessa primeira criança, se tinha alguma questão genética, né? E não tinha nenhum problema genético. Foi um caso raro. E aí, depois do passar do tempo, eles se engravidam de novo, que o segundo filho é um menininho, o nome dele é David, né? Que é Davi em italiano. E aí, depois de ultrassom, esse filho também, ele não é compatível com a vida, porque ele nasce ele está sendo gerado com a má formação, ele não tem os membros inferiores. E aí depois vão ver que até mesmo alguns órgãos dele também não tem. Então, assim, ele não é compatível também com a vida. E eles optam novamente por levar toda essa gestação adiante. E aí ele é batizado, ele dura menos de uma hora, e ele é batizado, de fato, ela fala que ali é uma grande graça que acontece, né? Porque é uma alma. Os dois nasceram prontos para o céu. E por que eu estou falando isso? Né? Pela braveza que esta mulher viveu, essa experiência, dessa confiança em Deus, mesmo quando ele não realiza o que ela quer, esta coragem. E aí ela, depois da morte do David, né, do Davi, ela escreve um trecho, e eu queria ler uma partezinha do trecho, no sentido desta vivência do testemunho dela com coragem, né, que ela testemunhava para aqueles que se aproximavam diante dessas perdas, o quanto ela confiava cada vez mais em Deus. E ela aceitava esta vontade de Deus. E aí ela fala assim, 12 de março de 2010, que ela escreveu: quem é David? Um pequeno que recebeu como dom de Deus uma tarefa tão importante, a de abater os grandes Golias que estão dentro de nós. Abater o nosso poder paterno de decidir sobre ele e no lugar dele. E nos mostrou que ele crescia e era assim porque Deus precisava dele assim. Ele abateu o nosso direito de desejar um filho que fosse para nós, porque ele era somente para Deus. Abateu o desejo de quem pretendia que ele fosse o filho da consolação, aquele que teria feito esquecer a dor da Maria Grácia Letícia, né? Então, muitas pessoas chegavam para esse casal e falavam que esse filho era o filho da consolação. E já que a primeira teve, né, essa incompatibilidade com a vida, o segundo ia ser o filho da consolação. E aí, por seguinte, ela vai falando que essa criança, o Davi, ele conseguiu vencer muitos Golias que existiam dentro dela, né, e dentro de muitas pessoas. Que ela falava o grande testemunho dessa criança que não durou uma hora, mas que venceu muitos Golias, né? Essa questão do direito que eu tinha, e ela vai narrando isso, mesmo diante desta dor. E aí, tanto da primeira filha como do segundo, ela faz o funeral, né? Vivencia toda esta experiência desta perda com Jesus e na alegria de conhecer que Deus é maior do que tudo. E a sua última gravidez é o do filho Francisco, mas que ele não tem nenhum problema, só que ela é diagnosticada com um tumor, né? E por amor à criança, para que não aconteça nada com a criança, ela opta por fazer o tratamento somente após a gravidez, e aí acaba que ela não consegue, né? Finalizar o seu tratamento, porque já está muito avançado. Enfim, eu trouxe esse testemunho da Kiara no sentido desta coragem que ela tinha, né? Em todo o livro, ela sempre vai apontando para Jesus, para a graça que Jesus fez. E claro, né, o livro vai esmiuçando muito mais, mas principalmente essa questão dessa coerência, daquilo que ela vivia, né, daquilo que ela, falando da missa, vivendo toda a sua experiência de fé católica, ela testemunha também com a vida.
Então, ter esta dependência de Deus, né, no sentido de meu testemunho, é ter esta fé com coerência, a prática, né? Eu preciso testemunhar esta fé que eu acredito. Esta fé que essas maravilhas que Deus fez precisa ser testemunhada pela minha vida. Então, eu preciso ter esta coragem de testemunhar bem de Deus, assim como a Kiara, e assim de todos os santos que passaram pela nossa vida. E o foco precisa ser Jesus, né? O foco do meu testemunho precisa ser Jesus. E precisa existir uma coerência naquilo que eu falo e naquilo que eu vivencio. Então, as pessoas que viviam em volta da Kiara falavam do quanto ela, de fato, experimentava desta coerência, o quanto ela falava e vivia esse abandono profundo em Deus. Então, Kiara, ela nos mostrou, né, por meio do seu testemunho, esse grande abandono. E já no finalzinho da sua vida, né, porque após a gravidez, ela começou todo o processo de tratamento e tudo, mas não tinha mais tempo, com o tempo deu metástase, né? Ela foi aos poucos se afastando do filho, porque ela falava que o filho dela não era uma posse, mas que precisava deixar ele bem desapegado dela para que ele não sofresse, né? Então, assim, é um testemunho muito lindo. E assim, de tantos santos que nós conhecemos, né? Quando nós vamos ver a história dos santos, nós ficamos encantados. Encantados pela sua coragem em testemunhar. E esse é um chamado que Deus nos faz, né? Então, eu consigo testemunhar por graça e obra do Espírito Santo. Então, nós somos chamados, assim como Kiara, assim como São João Paulo II, assim como Santa Cecília, a testemunhar, né? A falar do amor de Deus, a falar com alegria, a mostrar o quanto esse Deus realizou na minha vida. E eu não posso me calar. E já caminhando para o fim, nesse momento de pregação, eu queria que nós cantássemos novamente a antífona do Espírito, né, que fala dessa experiência que o Senhor vem nos fortalecer para que nós possamos testemunhar no nosso trabalho, na nossa vida. São Francisco fala, né, se necessário uso palavras, às vezes nós vamos testemunhar com o nosso comportamento, com o nosso agir, às vezes falando, às vezes com a nossa alegria, às vezes com o nosso silêncio. E é o Espírito que vai nos conduzindo, é o Espírito que vai nos dando discernimento. E diante dos medos, que eu falava no começo, né? Então, o medo da rejeição, o medo do julgamento, o medo da perseguição, nós possamos confiar, né, que aquele que nos chama é maior do que tudo isso. E que nós precisamos ter os olhos voltados para a eternidade e não paralisados nessa terra. Amém? Então, vamos ouvir esta música? Respira em mim, ó Espírito. E vamos pedindo a graça desse Espírito nesta noite. Que seja só meu pensar, impelir em mim, ó Espírito Santo, para que seja santo meu agir, atrair em mim, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo, para que jamais eu perca o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo, para que jamais eu perca o que é santo.
Então, hoje nós pedimos esta graça, Santo Espírito, que o Senhor venha na nossa vida, diante dos desafios de testemunhar, venha nos dar um coração dependente de Ti, venha nos dar um coração ousado, venha crescer em nós as virtudes, venha nos dar a graça de ter um coração coerente. Hoje, Senhor, nós pedimos essa graça que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos proteger, venha nos guiar. E assim como o exemplo dos santos, Senhor Jesus, de nossa devoção, os nossos baluartes, nos dê a graça de, movidos pelo Espírito, testemunhar com coragem, Senhor. E tudo isso que nós consagramos à Virgem Santíssima, aquela que primeiro testemunhou, aquela que primeiro se entregou à vontade de Deus. Nós pedimos, Mãe Santíssima, fique conosco. E pela tua intercessão nós possamos ser fiéis discípulos que testemunham com coragem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, vamos para o testemunho musical. Convidei